bem-vinda ou bem-vindo ao Lendo com Intenção. Hoje a gente vai continuar lendo o livro No Invisível, do Leon Denis, com o capítulo 20, que tem o título de Aparições e Materializações de Espíritos. Então, antes da gente começar, se você quiser aproveitar para se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e também deixar o seu gostei no vídeo, caso você esteja curtindo essa série de capítulos do livro do Leon Denis, que é um livro bastante interessante para a gente aprender um pouco mais sobre a parte mais científica do espiritismo, logo lá no início, né? Um pouco depois, logo em seguida aos livros da codificação, né? Esse aqui que a gente está lendo, no caso, foi publicado em 1911. Então vamos lá. Aparições e materializações de espíritos. São os fenômenos de aparição e materialização os que mais vivamente impressionam os experimentadores. Nas manifestações de que precedentemente nos ocupamos, o espírito atua por meio de objetos materiais ou de organismos estranhos. Vamos agora apreciá-lo diretamente em ação. Cônscio de que entre as provas de sua sobrevivência, nenhuma é mais convincente que sua vida terrestre. Vai procurar o espírito reconstruir essa forma por meio dos elementos fluídicos e da força vital auridos dos assistentes. Em certas sessões, na presença de médiuns dotados de considerável força psíquica, vêm-se formar mãos, rostos, bustos e mesmo corpos inteiros, que têm todas as aparências de vida, calor, tangibilidade, movimento. Essas mãos nos tocam, nos acariciam ou batem. Mudam de lugar os objetos e fazem vibrar os instrumentos de música. Esses rostos se animam e falam. Esses corpos se movem e passeiam por entre os assistentes. Pode-se agarrá-los, palpá-los. Depois, eles se desvanecem num repente, passando do estado sólido ao fluídico após efêmera duração. Assim como os fenômenos de incorporação nos iniciam nas leis profundas da psicologia, a reconstituição das formas de espíritos nos vai familiarizar com os estados menos conhecidos da matéria, mostrando-nos que ação pode a vontade exercer sobre as imponderáveis. Ela nos fará penetrar nos mais íntimos segredos da criação, ou antes, da renovação perpétua do universo. Sabemos que o fluido universal, ou fluido cósmico etéreo, representa o estado mais simples da matéria. Sua sutileza é tal que escapa a toda análise. E, entretanto, desse fluido procedem, mediante condensações graduais, todos os corpos sólidos e pesados que constituem a base da matéria terrestre. Esses corpos não são tão densos, tão compactos como parecem. Com a maior facilidade, os atravessam os fluidos, assim como os próprios espíritos. Estes, pela concentração da vontade, secundados pela força psíquica, os podem desagregar, dissociar-lhes os elementos, reconstituí-los ao estado fluídico, depois transportá-los e os reconstituir em seu primitivo estado. Assim se explica o fenômeno dos transportes. Percorrendo sucessivos graus de sua rarefação, a matéria passa do sólido ao líquido, depois ao estado gasoso e, finalmente, ao estado de fluido. Os corpos mais duros podem assim voltar ao estado etéreo e invisível. Em sentido inverso, o fluido mais sutil se pode gradualmente converter em corpo tangível e opaco. Toda a natureza nos mostra o encadeamento das transformações que conduzem a matéria, do éter mais puro ao mais grosseiro estado físico. À medida que se rarefaz e se torna mais sutil, a matéria adquire novas propriedades, potências de intensidade progressiva. Disso nos fornecem exemplos os explosivos, as radiações de certas substâncias,
poder de penetração dos raios catódicos, a ação a grande distância das ondas hertzianas. Por eles, somos levados a considerar o éter cósmico um meio em que a matéria e a energia se confundem. O grande foco das atividades dinâmicas, a fonte das inesgotáveis forças que a vontade divina impulsiona e de onde se expandem, em ondas incessantes, as harmonias da vida e do pensamento eterno. Pois bem, e aqui vai a questão adquirir amplitude inesperada. A ação exercida pelo poder criador sobre o fluido universal para engendrar sistemas de mundos. Vamos de novo encontrá-la num plano mais modesto, porém submetida a leis idênticas, na ação do espírito, a reconstituir as formas transitórias que estabelecerão, aos olhos dos homens, sua existência e identidade. As próprias nebulosidades, agregados de matéria cósmica condensada, germens de mundos, e que na profundeza dos espaços nos mostram os telescópios, vão reaparecer na primeira fase das materializações de espíritos. É assim que a experimentação espírita conduz às mais vastas consequências. A ação do espírito sobre a matéria nos pode fazer compreender de que modo se elaboram os astros e se consuma a obra gigantesca do cosmo. Na maior parte das sessões, distinguem-se, ao começo, cúmulos nebulosos em forma de ovo. Depois, listões fluídicos brilhantes que se desprendem, quer das paredes e do assoalho, quer das próprias pessoas. Se avolumam pouco a pouco, se alongam e se tornam formas espectrais. As materializações são infinitamente graduadas. Os espíritos condensam suas formas de modo a, em primeiro lugar, serem percebidos pelos médiuns videntes. Estes descrevem a fisionomia dos manifestantes, e o que descrevem é depois confirmado pela fotografia, tanto à claridade do dia como à luz do magnésio. Sabe-se que a placa sensível é mais impressionável que o olho humano. Num grau superior, a materialização se completa. O espírito torna-se visível para todos. Deixa-se pesar. Seus membros podem deixar impressões, moldes, em substâncias plásticas. Em tudo isso, a fiscalização deve ser muito rigorosa. É preciso preservar-se cuidadosamente de todas as causas de erro ou ilusão. Convém, por isso, recorrer, tanto quanto possível, aos aparelhos registradores e à fotografia. Vejamos, em primeiro lugar, os casos em que foi possível conseguir na placa as imagens de espíritos invisíveis para os assistentes. Se têm sido cometidos numerosos abusos e fraudes, nessa ordem de fatos são abundantes, em compensação, as experiências e os testemunhos sérios. O acadêmico inglês Russell Wallace, experimentando em sua própria casa com pessoas de sua família, obteve uma fotografia do espírito de sua mãe, em que um desvio do lábio constituía uma prova convincente de identidade. O médium vidente havia descrito a aparição antes de terminada a pose, e verificou-se que era exata a descrição. O pintor Tissot, célebre pelas ilustrações de sua vida de Jesus, obteve uma prova que não é menos admirável. A fotografia de um grupo composto do corpo físico e do corpo fluídico do médium, desdobrado, simultaneamente com a de um espírito desencarnado e o do experimentador. Análogas comprovações foram feitas pelos doutores Thompson e Moroni, pelos professores Butlerov e Rossi Pagnoni, e pelo Sr. Beatty de Bristol. Todos eles adotaram as mais minuciosas precauções. Pode ler-se em Animismo e Espiritismo de Aksakov, capítulo 1, a narrativa minuciosa das experiências do Sr. Beatty. Na primeira série dessas experiências, uma forma humana se desenhou na placa à 18ª exposição. Mais tarde, o Dr. Thompson se associou às investigações e obteve-se uma série de cabeças, perfis e formas humanas, ao começo vagas, depois cada vez mais distintas,
todas as quais haviam sido previamente descritas pelo médium em transe. Às vezes, operava-se às escuras. Aqui está o que diz Aksakov. Nessas experiências, nos achamos em presença não de simples aparições luminosas, mas de condensações de uma certa matéria invisível à nossa vista, e que ou é de si mesma luminosa, ou reflete na placa fotográfica os raios de luz, a ação das quais a nossa retina é insensível. Que se trata aqui de uma certa matéria, prova o fato de que ora é tão pouco compacta que deixa ver através das formas das pessoas presentes. Ora é tão densa que cobre a imagem dos assistentes. Num dos casos, a forma aparecida é negra. Como se vê, Aksakov acredita conosco que não se poderia explicar essas manifestações sem a existência de um fluido, ou éter, substância manipulada por seres inteligentes e invisíveis. É o que imprime ao fenômeno, pensa ele, um duplo caráter, ao mesmo tempo material, no estrito sentido da palavra, e intelectual, pela intervenção de uma vontade que trabalha artificialmente essa matéria invisível com um determinado fim. Mumier, fotógrafo profissional, obtinha nas placas as imagens de pessoas falecidas. Intentaram-lhe um processo por dolo, mas não pôde ser descoberta fraude alguma, e o fotógrafo ganhou a questão. Não somente o inquérito judiciário estabeleceu o fato da produção, nas placas, de figuras humanas invisíveis à vista desarmada, como também 12 testemunhas declararam ter reconhecido nessas figuras as imagens de parentes seus já falecidos. Mais ainda, 5 testemunhas, dentre as quais o grande juiz Edmonds, depuseram que haviam sido produzidas e foram reconhecidas imagens de pessoas que em vida nunca se tinham fotografado. Obteve-se mesmo, no caso do Sr. Bronson Murray, a efígie de pessoas falecidas na ausência de toda testemunha que as houvesse conhecido na Terra. Conseguiu-se fotografar as sucessivas fases de uma materialização. Em meu poder, conservo uma série de reproduções que devo à gentileza do Sr. Volpe, diretor do Vesílio, de Roma, cuja integridade está acima de qualquer suspeita. Representam as aparições graduais da forma de um espírito, muito vaga à primeira exposição, depois cada vez mais condensada, e por último, visível para o médium, ao mesmo tempo que impressiona a placa fotográfica. Recordemos agora alguns dos casos em que a aparição é simultaneamente visível para todos os assistentes e para o médium, o que torna impossível qualquer equívoco. O espírito materializado, em todas as aparências de um ser humano, move-se e anda, conversa com as pessoas presentes e, depois de ter participado alguns momentos de sua vida, se desvanece lentamente. Funde-se, por assim dizer, às suas vistas. É primeiramente o caso de Katie King, forma feminina que durante alguns anos se manifestou em casa de Sir William Crookes, da Sociedade Real de Londres, e de que já tivemos ensejo de falar. Várias vezes tem procurado insinuar que W. Crookes se havia retratado de suas afirmações. Ora, eis o que dizia ele, a propósito desses fenômenos, em seu discurso no Congresso para o Adiantamento das Ciências, British Association, realizado em Bristol, em 1898, e do qual era presidente. 30 anos se passaram, depois que publiquei as narrativas de experiências tendentes a demonstrar que, fora de nossos conhecimentos científicos, existe uma força posta em ação por uma inteligência que difere da inteligência comum a todos os mortais. Nada tenho de retratar. Mantenho minhas observações já publicadas. Posso mesmo acrescentar-lhes outras muitas. A senhora Florence Marryat, senhora de grande nomeada, inseriu numa de suas obras uma descrição minuciosa das sessões de Crookes, de que era das mais assíduas testemunhas. Eis aqui um fragmento.
Assisti diversas vezes às investigações feitas pelo Sr. Crooks para se convencer da existência da aparição. Vi madeixas escuras de Florence Cook, esparsas no chão, diante da cortina, à vista de todos os assistentes, enquanto Katie passeava e conversava conosco. Vi, em várias ocasiões, Florence e Katie, ao pé uma da outra, de sorte que não posso ter a mínima dúvida de que eram duas individualidades distintas. No decorrer de uma sessão, pediu-se a Katie que se desmaterializasse em plena luz. Consentiu em submeter-se à prova, embora nos dissesse em seguida que lhe havíamos feito muito mal. Foi encostar-se à parede do salão, com os braços estendidos em cruz. Acenderam-se 3 bicos de gás. O efeito produzido em Katie foi terrífico. Vimo-la ainda durante 1 segundo apenas. Depois, ela desvaneceu-se lentamente. Não posso melhor comparar a sua extinção que a uma boneca de cera derretendo-se ao calor de um braseiro. Primeiramente, os 2 lados do rosto, vaporizados e confusos, parecia entrarem um no outro. Os olhos se afundavam nas órbitas, o nariz desapareceu e a fronte se desmanchou. Os membros e o vestido tiveram a mesma sorte, ia tudo caindo no tapete como uma coisa que desmorona. À luz dos 3 bicos de gás, olhávamos fixamente para o lugar que Katie King havia ocupado. Reproduzimos essas descrições a fim de mostrar o grande poder de desagregação que exerce a luz sobre as criações fluídicas temporárias, e a necessidade das sessões obscuras, em certos casos, apesar dos inconvenientes que apresentam. A esse respeito, o Sr. Camilo Flammarion estabelece a seguinte comparação, escrevendo na Review de 1906. Aqui está, num frasco e em volume igual, uma mistura de hidrogênio e cloro. Se quereis que a mistura se conserve, é preciso, seja embora ou não de vosso agrado, que o frasco permaneça na obscuridade. Tal é a lei. Enquanto ali ficar, ela se conservará. Se, entretanto, movido por uma fantasia pueril, expuserdes essa mistura à ação da luz, uma violenta explosão se fará subitamente ouvir. O hidrogênio e o cloro terão desaparecido e encontrareis no frasco nova substância, o ácido clorídrico. E, com acerto, concluireis: a obscuridade respeita os 2 elementos. A luz os aniquila. Outro caso célebre que reúne os melhores elementos de certeza, as mais concludentes provas, é a aparição de Stella Livermore, falecida a seu marido, o banqueiro Livermore, em Nova York, de 1861 a 1866. Em 388 sessões, dirigidas por um outro espírito que a si mesmo se designava pelo nome de Dr. Franklin. O fenômeno se completa com uma série de provas de caráter persistente. Uns 100 ditados são escritos por Stella, sob as vistas de seu marido, em cartões trazidos e marcados por ele. Graças a uma luz misteriosa que envolvia o fantasma, o Sr. Livermore reconhecia a mão, as feições, os olhos, a fronte, os cabelos da escrevente. Sua fisionomia, diz ele, era de uma bela sobre-humana, e olhava-me com inefável expressão de felicidade. Esses fatos são antigos e já têm sido muitas vezes relatados. Não podíamos, entretanto, deixá-los esquecidos em razão de sua importância e da extensa repercussão que se lhes tem dado. Vamos apresentar outros mais recentes. Já se não trata apenas de formas insuladas que aparecem, mas de grupos de espíritos materializados, cada um dos quais constitui uma individualidade distinta do médium. Formas de compleição e dimensões diferentes se mostram ao mesmo tempo, se organizam gradualmente a expensas de uma massa fluídica nebulosa e, por fim, se dissolvem de repente, depois de terem intervido alguns instantes nos trabalhos e nas conversas dos experimentadores.
O Dr. Paul Gibier, diretor do Instituto Pasteur de Nova York, apresentou ao Congresso de Psicologia de Paris em 1900 extensa memória acerca das materializações de fantasmas, obtidas por ele em seu próprio laboratório na presença dos preparadores que o auxiliam habitualmente em seus trabalhos de biologia. Muitas senhoras de sua família assistiam, além disso, a essas experiências. Tinham por encargo especial vigiar a médium, Sra. Salmon, examinar-lhes o vestido, pretos sempre, ao passo que os fantasmas apareciam de branco. Foram tomadas todas as precauções. Empregava-se uma jaula metálica, cuidadosamente fechada, com porta de ferro presa por um cadeado. Durante as sessões, a médium era encerrada nessa jaula, cuja chave o Dr. Gibier conservava em seu poder. Por excesso de precaução, colava-se um selo postal francês no orifício do cadeado. A jaula era completada com um gabinete formado de cartinas. Outras vezes, só o gabinete era utilizado sem a jaula. Numerosas sessões se efetuaram nessas condições, das quais somente uma relataremos, porque resume todas as outras. No dia 10 de julho de 1889, a médium, Sra. Salmon, é colocada no gabinete e amarrada à cadeira. Passam-lhe, além disso, uma fita em volta do pescoço, fixada por um nó cirúrgico. As extremidades da fita passam por 2 orifícios abertos no forro do gabinete e são amarrados do alcance da médium. São amarrados uma à outra por um duplo nó muito apertado, bem longe do alcance da médium, que está vestida de preto. Diminui-se a luz, mas distinguiam-se os objetos. Aparições incompletas de braços, bustos e faces se produzem a princípio. Formas inteiras, vestidas de branco, lhe sucedem. Suas compleições variam desde uma elevada estatura, uma forma de criança, a pequena Maudie, aos fantasmas de elevada estatura. Vêm depois formas femininas, delgadas e graciosas, ao passo que a médium é pessoa de seus 50 anos, bem nutrida. Entre aquelas que aparece uma figura masculina, alta e barbada. É Elan, um espírito de voz forte, que distribui vigorosos apertos de mãos aos assistentes. Essa mão, apertada pelo Dr. Gibier, dissolve-se pouco a pouco sob a pressão recebida. Tais aparições se formam à vista dos experimentadores. Distinguem-se ao começo um ponto nebuloso, brilhante, imóvel, que se dilata e prolonga em forma de coluna. Depois é um T. Este muda-se num perfil de senhora, coberto com um véu, e por fim uma encantadora figura de moça, esbelta e delicada, se esboça, se condensa. Passeia por entre os assistentes, cumprimenta, aperta as mãos que se estendem para ela, depois do que a aparição se desmorona como um castelo de cartas. Por um momento ainda se distingue uma cabeça graciosa que emerge do assoalho, e em seguida tudo desaparece. No mesmo instante, o Dr. Gibier apalpa a médium, que se conserva em seu lugar, amarrada no gabinete. Dá-se toda a força à luz. As fitas são examinadas, então estão intactas, e é preciso algum tempo para as desatar. Essas formas se movem e falam. Dão os nomes: Blanc, Lélia, Musiquita, etc. Esta última toca uma guitarra. Todas conversam com os assistentes. Suas vozes se fazem ouvir em todos os pontos da sala. Quanto aos tecidos de que se vestem as aparições, elas mesmas afirmam produzi-los com um concurso de elementos tirados às roupas do médium, parcialmente desmaterializadas. Numa sessão, o espírito Lélia forma com um sopro, aos olhos dos assistentes, um tecido leve de gaze branca, que se estende pouco a pouco e termina por cobrir todas as pessoas presentes.
É um exemplo de criação pela vontade, que vem confirmar o que dizíamos no começo deste capítulo. De onde vêm essas aparições e qual é a sua natureza? O Dr. Gibber nolo vai dizer. Os fantasmas, interrogados, declararam todos ser entidades, personalidades distintas do médium. Espíritos desencarnados que viveram na Terra e cuja missão é demonstrar-nos a existência da outra vida. Uma particularidade, entre outras, nos vai demonstrar que esses espíritos têm todo o caráter humano. As formas, diz Gibber, se mostram a princípio muito tímidas e é preciso captá-las à confiança. A entidade de um desses espíritos foi positivamente estabelecida, a de Blank, falecida parenta de duas senhoras que assistiam às sessões. Ela era sobrinha de uma e prima da outra. Ambas puderam abraçá-la repetidas vezes e conversar com ela em francês, língua que a médium não compreende. O Dr. Gibber notou que as manifestações variavam de intensidade na proporção do volume de forças fornecido aos espíritos pela médium, e se produziam, conforme o caso, a maior ou menor distância da jaula ou do gabinete onde estava a médium sentada. No decurso de uma sessão, ocorreu um fato surpreendente. A médium em transe, encerrada na jaula, foi encontrada do lado de fora ao terminar das experiências. Segundo as explicações dadas pelo espírito Elan, a porta da jaula havia sido desmaterializada e logo reconstituída por agentes invisíveis. É esse um caso notável de desagregação e reconstituição da matéria que convinha assinalar. Outros testemunhos, não menos importantes, foram coligidos pelo Congresso Espiritualista de Paris em 1900. Na sessão de 23 de setembro, o Dr. Bale, ex-governador de Dahomey, senador e presidente do Conselho Geral das Bocas do Ródano, expôs com clareza os fenômenos de aparições observados de 1º de janeiro de 1899 a 6 de setembro de 1900, numa quinta de Alice Camps, em Arles. Visitamos depois disso o cemitério romano de Alice Camps, Campos Elíseos, onde se alinham, entre os teixos e terebintos, sob o límpido céu da Provença, extensas filas de sarcófagos antigos. Vimos a sepultura de Acella, de quem vai se tratar, e lemos as seguintes inscrições. A minha filha, Acella, morta aos 17 anos, na própria noite de seu noivado. Foi numa quinta próxima, construída com pedras tumulares que se fizeram as experiências do Dr. Bale, em presença de eminentes personalidades, como o prefeito das Bocas do Ródano, um general de divisão e grande poeta mistral, autor da Mirella, doutores em medicina, advogados, etc. Os fenômenos começaram pelos movimentos de pesadas mesas, que giravam na sala com grande ruído. Viram-se depois 2 globos luminosos circunvar e refletirem-se nos espelhos, o que demonstrava sua perfeita objetividade. O Dr. Bale teve a ideia de evocar o espírito Acella, a jovem romana, morta no tempo dos Antoninos. Apareceu uma chama, que se dirigia para ele e lhes pousou na cabeça. Com ela, conversou como se o fizesse com uma pessoa viva, e a chama se agitava de modo inteligente. Viam-se, às vezes, até 10 a 12 chamas, que pareciam inteligentes e iluminavam toda a sala. Estaríamos alucinados? Interroga o Dr. Bale. Éramos algumas vezes 19, e creio que é difícil alucinar-se um velho colonial como eu. Mais tarde, em Engueres, Acella se tornou visível e deu-me impressão do rosto em parafina, não em côncavo, como costumavam ser os moldes, mas em relevo.
Produziram-se depois transportes, chuvas de pétalas de rosa, de folhas de figueira e louro, que enchiam os bolsos do narrador. Foi ditado um poema em idioma provençal e desferidas melodias num bandolim sem contato aparente. Os médiuns, pessoas iletradas, obtiveram fenômenos de escrita em grego. Outras vezes se produziram efeitos físicos de grande energia. Um dos médiuns foi projetado no ar, a uma altura de 4 metros, e tornou a cair sobre a mesa, sem nada sofrer. Minhas experiências, disse o Dr. Bale em seu memorial, foram rodeadas de todas as precauções possíveis. Há na França uma coisa formidável, um terrível monstro, que mete medo aos franceses e que se chama ridículo. A um velho colonial como eu, permitireis que o afronte. Estou convencido de que tenho razão e não devo ter medo de dizer a verdade. No correr dos anos de 1901 e de 1902, toda a imprensa italiana se ocupou com uma série de sessões dadas pela médium Eusápia Palladino, no Círculo Minerva, em Gênova, em presença dos professores Lombroso, Morselli e F. Porro, e do arguto escritor, conhecido em toda a península, extremamente cético a respeito do espiritismo. A. Vassalo, diretor do Século XIX. 10 sessões se efetuaram, depois de numerosos fenômenos físicos e vários casos de levitação. Formaram-se aparições. Eis como o Sr. Vassalo as descreve em seu jornal. O fenômeno dura tempo demasiado longo para que possa ser atribuído à alucinação parcial ou coletiva. Por cima da cabeça do médium mostra-se uma mão branca, num gesto de adeus a todos os assistentes. Para favorecer o desenvolvimento do fenômeno, apaga-se a luz, que impede a materialização. Sinto imediatamente atrás de mim o indubitável contato de uma pessoa. 2 braços me cingem com ternura e afeto. 2 mãozinhas débeis, proporcionadas à mão entrevista, me tomam a cabeça, acariciando-a. Uma luz misteriosa me ofusca e recebo longos e repetidos beijos, ouvidos por todos. Só pode ser meu falecido filho, Naldino, e agora que se acende uma vela, uma silhueta se desenha ao meu lado, representando exatamente as feições do meu menino falecido. Essa forma permanece imóvel durante alguns segundos. A 4ª sessão nos mostra o fenômeno em seu ponto culminante. Naldino aparece novamente. A princípio, um demorado abraço, durante o qual sinto a forma de um rapaz franzina comprimir-me. Depois, uma multidão de beijos, percebidos por todos, e palavras em dialeto genovês. O médium só fala o napolitano, que todos ouvem e que tem um timbre particular sobre que não me posso enganar. Papa mio, intercaladas de exclamação de alegria. Oh, Dio! De repente, o contato com o invisível, tão visível, entretanto, parece querer desvanecer-se. Como que se vai evaporar? Depois, novo abraço. Recebo 3 longos e apaixonados beijos, e a voz me diz: estes são para a mamãe. Convidam-nos a acender de novo a lâmpada elétrica, e como se o invisível nos quisesse dar uma derradeira prova de sua presença, um fenômeno, entrevisto em precedente sessão pelo professor Lombroso, se renova. Percebemos todos uma forma humana, de perfeita semelhança com a já designada. Abrir os braços e cingir-me. Uma de suas mãos toma minha mão direita, enquanto com a esquerda seguro sempre o médium, que, como todos pudemos certificar-nos, estava reclinado na cadeira, em hipnose profunda. Em certas noites, são múltiplas as aparições. Perfis distintos, contornos de cabeças, sombras obscuras se desenham num fundo escassamente iluminado. Fantasmas brancos de extrema tenuidade se mostram nos lugares escuros da sala.
O professor Morcelli reconhece a sombra de sua filhinha, morta aos 11 anos. O Sr. Bozano sente uma delicada mão de mulher o apertar, o acariciar. 2 braços lhe cingem o pescoço. Uma voz débil, mas distinta, pronuncia um nome que é para ele uma revelação de além-túmulo. Durante todo esse tempo, o médium acordado geme, dirige súplicas aos seus amigos invisíveis e pede-lhes socorro. Seus sofrimentos chegam a tal ponto que é preciso suspender as experiências. No curso de uma sessão dirigida pelo Dr. Morcelli, professor de psicologia da Universidade de Gênova, durante a qual o médium, depois de minucioso exame de suas vestes, foi amarrado em uma cama, 5 formas materializadas apareceram em meia luz. A última era de uma senhora, envolta em gaze transparente e trazendo nos braços uma criancinha. Outra, figura de moça, cuja sombra projetada pela luz do gás se desenhava na parede, cumprimentou e a sombra acompanhou todos os movimentos da forma. Travou-se viva polêmica entre vários jornais a respeito dessas experiências. Numa de suas réplicas, assim se exprimiu o professor Morcelli. Declaro que o espiritismo merece plenamente estudado pelos sábios. E por minha parte confesso que nele creio inteiramente. Eu, o materialista obstinado, eu, o intrépido diretor de um jornal intransigente positivista, pretenderiam fazer-me passar por vítima de uma alucinação ou por um neófito incrédulo? A Vassalo, numa conferência feita posteriormente em Roma, na sede da Associação da Imprensa perante um público de escola, sob a presidência do Sr. Luzzati, antigo ministro, expôs desassombradamente todos os fatos a que acabamos de aludir e afirmou as aparições de seu filho falecido. César Lombroso, finalmente, o célebre professor da Universidade de Turim, em sua obra Hipnotismo e Espiritismo, no capítulo intitulado Fantasmas, depois de relatar as aparições obtidas no curso das sessões de Eusápia, por Vassalo e Morcelli, assim se exprime. Obtive eu próprio uma bem comovedora aparição. Foi em Gênova, em 1882. Eusápia não parecia, nesse momento, em condições de produzir grande coisa. Pedindo-lhe, ao começo, que fizesse mover-se em plena luz um pesado tinteiro, objetou-me em voz vulgar. De que servem tais ninharias? Eu sou capaz de te fazer ver tua mãe. Pouco depois, na meia obscuridade produzida por uma lâmpada de vidros encarnados, vi destacar-se na cortina uma silhueta, envolta num véu e de bem pequena estatura, como era minha pobre mãe. Fez o giro completo em torno à mesa e se deteve ao pé de mim, sorrindo e me dirigindo palavras que os outros ouviam, mas que, em consequência da minha surdez, não pude perceber. Extremamente comovido, peço-lhe que repita, e ela diz: César, fio mio, o que, confesso, me surpreende bastante, porque de preferência costumava ela dizer em sua língua veneziana, mio fio. Depois, a meu pedido, fez novamente o giro em torno à mesa e me envia um beijo. Nesse momento, Eusápia estava bem segura, por menos 10 centímetros a de minha mãe, que me tornou a aparecer ainda, menos distinta, enviando-me beijos e me falando em mais 8 sessões, nos anos de 1906 e 1907, em Milão e Turim. Massaro, de Palermo, numa sessão, a 26 de novembro de 1906, em Milão, viu aparecer seu filho, que o tomou amplamente nos braços e o abraçou. Já não tem conta as aparições e materializações de espíritos. Têm sido observadas em todos os países por numerosos experimentadores. Em Tours, pude eu mesmo observar uma delas, que descrevi em meu livro Cristianismo e Espiritismo, capítulo 9. Nesse caso, a forma era vaga e sombria, não caminhava, deslizava pelo solo.
Às vezes, porém, as aparições revestem todos os caracteres de uma beleza ideal. O Sr. Georg Larsen, numa carta dirigida ao Echo, jornal que se publica na Suécia, descreve a aparição de sua esposa Ana, falecida 24 de março de 1899. O fenômeno ocorreu em Berlim, em 1901, em presença da princesa Karadia, a condessa de Moltke, e outras pessoas. Dirigiu-se um memorial que foi assinado por todos os assistentes. O Sr. Larsen assim se exprime. Abriram-se as cortinas, deixando ver um espetáculo maravilhoso. Vimos elegante mulher, vestida de noiva, com longo véu branco que lhe caía da cabeça aos pés. Mas que véu! Parecia tecido de aéreos raios luminosos. E como eu lhe reconhecia as feições! Há 12 anos conduzia eu ao altar essa mulher, então viva. Como era formosa, com o véu sobre os cabelos negros e a estrela brilhante ao alto da cabeça. Ouvi em torno de mim exclamações de assombro. Meus olhos se conservaram fixos no adorado rosto, até que de novo cerraram-se as cortinas. No momento depois reapareceu ela, tal como costumava estar em nossa casa. Caminhou até mais perto de mim e levantou os braços estendidos. Os cabelos negros formavam a mais bela moldura em torno de seu rosto. Estava com os braços nus e tinha o esbelto corpo envolto num longo vestido de um branco de neve. Fitava-me com seus olhos luminosos. Eu tornava a encontrar sua atitude e sua expressão afetuosa. Era minha mulher viva. Mas a aparição total tinha uma beleza e uma harmonia singulares. Um conjunto idealizado que um ser da terra não possui. Murmurei o seu nome. O sentimento de uma felicidade inexprimível se apoderava de mim. Ela deslizou silenciosamente até o gabinete, cujas cortinas se cerraram de novo. A sala estava bem iluminada. Os assistentes se conservaram sérios e calmos. O médium permaneceu visível em sua poltrona, ao lado e durante todo o tempo da aparição. A pedido do Sr. Larsen, foi-lhe deixado um pedaço do véu, que ele ainda conserva em seu poder. Esse véu, diz ele, de um tecido delicado, foi urdido com matéria igual à que emprega o espírito para se tornar visível, e que tem sua origem nas radiações do corpo humano. Bom, pessoal, aqui é mais ou menos a metade do capítulo 20. Como eu estou tentando deixar o tempo mais ou menos parecido entre todos os vídeos, para não extrapolar muito além de meia hora, 40 minutos, eu vou pausar por aqui e aí a gente continua até o final do capítulo no próximo vídeo, tá? Então, com essa pausa, eu quero agradecer a sua presença aqui comigo nessa leitura, nesse aprendizado. E eu espero te ver no próximo capítulo. Caso você queira deixar um comentário, uma sugestão, fica à vontade para deixar aqui na parte dos comentários, na seção de comentários. Se você gostou desse capítulo, da leitura, fica à vontade para deixar apertar o gostei no vídeo também. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal, também fica à vontade para se inscrever. Gratidão pela sua presença, muita luz no seu caminho, e eu te vejo na próxima. Até mais!